Olá pessoal, hoje nós vamos ver a 9ª aula do nosso curso básico de Espiritismo, que vai da página 32 até a página 34. Então é uma aula mais curta um pouco. Então vamos lá. Erraticidade. Os intervalos entre reencarnações variam de horas a alguns milhares de séculos. Nos mundos superiores, a reencarnação é, quase sempre, imediata. Nos intervalos das reencarnações, a alma é um espírito errante que aspira a seu novo destino. Ele espera. A duração destes intervalos é uma consequência do livre-arbítrio. Às vezes é prolongada, a pedido do espírito, a fim de continuar estudos que não podem ser feitos com proveito senão no estado de espírito. Então, como vimos aqui, a reencarnação, entre uma vida e outra, não tem um tempo determinado. O espírito pode, como eu disse aqui, pode ser de algumas horas, né? Ele morre, dali algumas horas já está reencarnado, depende da necessidade, né? Como pode ser de vários séculos ou até milênios. Tudo depende. No caso de ser algumas horas, muito provavelmente é que ele precisa voltar naquela mesma família. Ficou algo pendente que precisa ser resolvido e, como estão todos os envolvidos reencarnados, ele pode voltar naquela mesma família. Né? Uma criança que vai chegar naquela mesma família, reencarnar ali para dar continuidade. Enfim, seja reajuste, seja resgate, seja lá o que for, mas há necessidade, né? Então reencarna rápido, algumas horas. E pode ser que demore vários milênios, porque para reunir as condições e as pessoas que tenham reajustes entre si. E nem sempre se consegue com muita facilidade. Às vezes demora bastante para reunir as pessoas necessárias a esse reajuste. O estado de erraticidade não é, por si mesmo, um sinal de inferioridade, posto que haja espíritos errantes em todos os graus. A encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Os espíritos errantes se instruem estudando seu passado e procurando meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados, e isso lhes dá ideias que não tinham. São mais felizes ou infelizes em razão de seus méritos. A vida continua, né? A gente tem a tendência de achar que porque o espírito se libertou do corpo, ele já, assim, ele abre a mente dele, ele passa a conhecer tudo, passa a saber tudo. Não, não é assim. Simplesmente há uma mudança de plano. Eu estou agora encarnado, estou utilizando esse corpo físico, amanhã poderá já não ser mais essa situação, né? O corpo já morreu e eu continuo a vida no estado de espírito errante, no outro lado da vida, né? Mas continua a mesma coisa, não muda nada. E então eu posso ser mais feliz ou menos, depende do meu estado, da minha condição vibratória, depende de tudo, né, aquilo que eu fiz nesta vida como encarnado, os atos que eu pratiquei, que eu, né, estava praticando. Isso, as vibrações seguem comigo. Tudo aquilo que eu emiti segue comigo. Então eu posso ser feliz ou não. Depende daquilo que eu fiz. Os espíritos, deixando a terra, carregam consigo as más paixões, exceto os mais elevados, porque resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más,
porque o espírito não está inteiramente desprendido. Só por momentos vê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. No estado errante, os espíritos podem ir a certos mundos superiores, mas, nesse caso, aí é como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-lo mais tarde. É normal, né? A gente, aqui na Terra mesmo a gente vê, tem certos lugares que a gente vai, né, e não quer sair mais dali, tão gostoso que é, ou, né, luta para conseguir ter, né, uma vaguinha num lugar assim. Na erraticidade é a mesma coisa, a gente vai para mundos mais felizes e a gente vê como que é a vida nesses mundos. Bem melhor, mas bem melhor mesmo do que aqui. Então a gente tenta, começa a entender que para se chegar a esse mundo você tem que ter méritos, você tem que ter o grau de evolução necessário. É como assim, por exemplo, você vai num país estrangeiro, que é tudo, né, diferente daqui, tudo melhor, tudo mais bonito, mais arrumado, as leis são diferentes, são melhores, etc, 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 e você fica doido para querer, né, participar daquele país, morar naquele país, mas você não fala a língua deles. E o que acontece? Para que você possa ir morar lá, você tem que aprender a língua deles, você tem que evoluir, né, aprender a língua. É o mesmo caso, você vai para o mundo, quer ir para o mundo superior, você tem que mudar o seu padrão vibratório, né? Não é aprender a língua, é mudar o padrão vibratório. Aqui a gente tem um padrão vibratório baixíssimo, muito baixo. E a gente tem que fazer esse padrão vibratório se elevar. E como que se eleva? Através da evolução. E como que se evolui? Através da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, do perdão, enfim, todas essas virtudes. Você vai praticando e vai evoluindo. E isso raramente você vai conseguir tudo numa única existência. Muito raro. Você vai se despojando dos defeitos aos poucos, porque eles estão arraigados em nós há milênios. E não é numa curta existência que você vai conseguir se ver livre totalmente deles, né? Casos raros acontecer isso. Pode acontecer, mas é caso muito raro. Então você vai, né, penando, evoluindo aos poucos, até você atingir o padrão vibratório desejável para poder ir reencarnar num mundo superior, num mundo mais elevado. Nada tem de anormal nisso, tá bem conforme a lei de Deus, perfeita, né? No estado errante, os espíritos podem ir a certos mundos superiores. Já li esse parágrafo. Os espíritos já purificados vão frequentemente aos mundos inferiores para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. O que acontece? Os espíritos superiores podem vir reencarnar em mundo inferior, mas é penoso para eles. É penoso porque eles já atingiram um grau de pureza, de elevação, que aquele mundo ali já não comporta isso. Então eles têm que se adensar ao perispírito, eles vêm, né, viver uma condição que já não se ajusta mais com eles. Sabe quando você se sente um peixe fora d'água? É isso que acontece com eles. Eles vêm, mas eles já têm um grau de amor ao próximo, de bondade, de tudo superior. E eles sofrem de ver aqui os companheiros agindo de forma assim, bem perversa, sem ter compaixão de ninguém, né, agindo do jeito que a gente age. Né? Eles não se sentem bem com isso. Então é um sofrimento para eles. Eles vêm para ajudar o progresso, como disse aqui, né? Para que ser exemplo, mas é um sofrimento para eles. Mundos transitórios.
Mundos transitórios são como estações e locais de repouso para espíritos de uma muito longa erraticidade. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los, e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Aí podem se instruir e obter a permissão de alcançarem lugares melhores e ascender à posição de eleitos. Os mundos transitórios têm a superfície estéril. Aqueles que os habitam não necessitam de nada, e o que chamamos de belezas naturais é pouco perto das belezas da imensidade que estes espíritos podem ver. A Terra já foi um mundo de transição durante a sua formação. A vida está em toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoaram, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, não havia ausência de vida. Esses espíritos, eles passaram muito tempo sem reencarnar. Então, eles vão para esses mundos, que a vida ainda não se manifesta, a vida física, assim como uma preparação para que eles possam voltar a reencarnar. E eles ficam ali nesses mundos, como se fosse assim, um estágio, fazendo um estágio, para poder reencarnar sem muito choque, porque se a gente pegar um espírito que viveu, vamos supor, no século I depois de Cristo, não reencarnou mais, 2000 e tantos anos, ele volta para reencarnar agora, está tudo muito mais, muito diferente daquele mundo que ele vivia, que ele viveu. Lá não tinha nada do que tem hoje aqui, em termos de progresso, da ciência, da tecnologia, etc. Então, ele tem que fazer como se fosse um estágio. Ele é levado para um mundo estéril, da vida física, bem entendido, e vai ficar ali fazendo um estágio para poder reencarnar aqui e não ter aquele choque do retorno muito, muito intenso. Seria como uma preparação para ele. Então vamos lá, escolha das provas. No estado errante, antes de uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Possuindo a liberdade de escolha, o espírito é responsável pelos seus atos, assim como das consequências que lhe advirem. Nada lhes estorva o futuro e mesmo que venha a sucumbir às provas escolhidas, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite sempre recomeçar o que foi mal feito. Então, nós pedimos um gênero de provas, e se a gente não conseguir cumprir, não tem problema. Numa próxima a gente volta, para... Deus nos dá a oportunidade para recomeçar de onde a gente parou e concluir aquela prova que a gente pediu. Mas é como eu já disse na aula anterior, se você não conseguiu por N motivos, menos por negligência. Se você tinha capacidade, tinha condições de fazer e por negligência não quis fazer, escolheu não fazer, vou deixar para a próxima, aí a coisa complica um pouco mais. Você vai ter que cumprir do mesmo jeito, porém em condições bem mais adversas. Vai ser bem mais sofrido. Não precisaria disso. Então, faça sempre aquilo que está no seu programa, aquilo que as suas forças aguentam. Sempre, e Deus, na sua bondade infinita, jamais vai permitir que você tenha uma prova da qual você não consiga carregar. Ele, como diz, ele não põe um fardo nos nossos ombros acima das nossas forças. Se foi permitido aquele gênero de provas é porque você tinha condições de suportar, de aguentar. Agora, às vezes acontecem outras coisas, fatores como saúde física,
etc, etc, né? Vários outros fatores que não permitem que você conclua aquela prova. Nesse caso, você retoma depois na próxima encarnação, sem maiores problemas. Agora, se você negligenciou, né, não quis, prefiro deixar para depois, vai complicar um pouco a sua vida, né? Vai ter muito mais dificuldade. O espírito sabe que, escolhendo determinado caminho, terá de passar por determinado gênero de lutas. Sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Então é assim, você, por exemplo, você quer vencer o orgulho, né? É uma prova, você escolheu e você é muito orgulhoso, foi muito orgulhoso, né? E você quer essa prova para você poder vencer. Só que chega aqui, tem o véu do esquecimento, né? Da vida passada, você esquece das escolhas que você fez antes de reencarnar, e você vai ser colocado exatamente nas condições para você vencer o orgulho. E é aí que está a prova, né? Porque é fácil para você continuar no mesmo estado, orgulhoso. Tudo vai contribuir para que você mantenha o orgulho. E a prova está em você vencer o orgulho, né? Então, muitas vezes a gente falha, porque a gente esqueceu do compromisso assumido, esqueceu que pediu essa prova, né? E acaba caindo no mesmo erro do passado. Você falhou nessa prova, vai ter que repetir. Então, é mais ou menos assim que funciona. Nem sempre, porém, o espírito faz a sua escolha imediatamente após a morte, pois muitos, ainda atrasados, julgam que suas penas têm um caráter eterno. Por outro lado, ele pode ainda fazer sua escolha durante a vida corporal, pois um desejo intenso pode influir no seu futuro. Tudo depende de sua intenção. Isso é possível, pois que o espírito, embora encarnado, tem sempre os momentos em que se liberta parcialmente da matéria. Esses são os momentos de sono. No sono do corpo físico, a gente se desprende dele e vai para cursos, né, de acordo com a escolha. Tem pessoas que já vão para locais menos benéficos, né, que prejudica bastante. E tem aqueles que vão para curso, vão para assembleias, né, enfim. E nesses momentos você pode, assim, influir no seu futuro. Pedir que seja mudado alguma coisa, exceto as coisas mais, né, que já foi feito um mapa da sua encarnação, e os pontos cruciais, esse não tem como mexer, não tem como mudar. Você vai ter que passar por aquilo. Tem certas outras escolhas que você faz na vida mesmo, que podem mudar determinado rumo de provas, de expiação. Expiação já é mais difícil de mudar. Prova já, né, você pode mudar alguma coisinha. A expiação não, expiação é resgate. E resgate, você tem que resgatar, é como se fosse um dinheiro que você pediu emprestado. Você vai ter que pagar a quantia exata que você pegou. Você não pode pegar 10 e querer pagar só 5. Não vai ter como, né? É mais fácil você pagar 15 do que você pagar só 5. Então é assim que funciona, né, o resgate. Você vai ter que cumprir exatamente aquilo que está programado. Geralmente, o espírito escolhe as provas que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, assim como aquelas que podem contribuir para o seu adiantamento. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações, para suportá-las com coragem. Outros, experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau emprego que lhe pode dar e pelas más paixões que desenvolve. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar ao contato com o vício. Enfim, é tanta coisa que a gente tem que se melhorar, né?
A coisa mais fácil que tem é você procurar defeitos, vícios, coisas assim. A gente está cheio. O que mais tem? Um espírito inexperiente, simples e ignorante não pode escolher uma existência com pleno conhecimento de causa e ser responsável por esta escolha. Entretanto, à medida que vai evoluindo e que seu livre-arbítrio se desenvolve, tornando-se senhor de si, passa a tomar decisões por si mesmo. Porém, se não aceitar os conselhos dos bons espíritos, poderá cair em deslizes, comprometendo seu processo evolutivo. Às vezes a gente não tem condições de escolher, né? Não tem o discernimento necessário. Você toma conhecimento de que você deve bastante, deve muito, e você quer escolher provas rudes, né? Expiações rudes, para quitar tudo de uma vez, mas não é assim que funciona. A gente normalmente não tem forças suficientes para suportar tudo que a gente fez, né? Porque para fazer é fácil, para resgatar depois que é difícil, né? Então às vezes a gente não tem força suficiente para resgatar tudo de uma vez, a gente vai resgatando em parcelas, né? Eu falo que a gente tem carnezinho né, de loja, aqueles carnezinhos enormes, 30, 40 prestações. E a gente né, contrai a dívida de uma vez só e vai pagando aos poucos, né? Vai quitando ela aos poucos. Nesse caso é porque a gente não tem forças, não teria forças suficientes para resgatar tudo de uma vez. A gente vai resgatando aos poucos. À medida que a gente vai se fortalecendo, os reajustes vão chegando, né? Isso é a bondade divina que faz isso, né, com a gente, porque imagina se a gente tivesse que pagar tudo de uma vez, assim, quitar de uma vez os nossos débitos, a gente não daria conta de jeito nenhum, porque a gente faz muita coisa errada, muito mesmo. Então, à medida que a gente vai se fortalecendo, vão chegando os problemas, né? A gente chama de problema, mas que na verdade é aprendizado, é resgate, que a gente tem que passar. Então, quanto mais você se fortalece, mais rápido você consegue resgatar. E na hora de escolher, né, uma nova encarnação, esses resgates, a gente normalmente recebe ajuda. Olha, isso aqui você não vai poder resgatar agora, porque você não vai ter força, você já tem que isso e isso para resgatar. Mas isso aqui vai se tornar um fardo muito pesado, você não vai conseguir. Então, vamos deixar isso aqui para a próxima, daí na próxima você vai ter mais força, já está mais fortalecido, você resgata. É assim, bem nesse termo que funciona a coisa. Algumas provas podem ser impostas, em vez de serem escolhidas espontaneamente. Isso, porém, acontece apenas com espíritos inferiores, que se revelam refratários às orientações dos bons espíritos, assim como no caso de expiação de faltas, o que obviamente auxiliará o seu progresso. Então, às vezes o espírito não quer resgatar nada, ele toma conhecimento das faltas que ele tem, dos erros que ele cometeu, dos abusos, etc, etc, mas ele não quer saber de resgatar, ele ainda não amadureceu o suficiente para compreender que o progresso só se realiza a partir do momento que você começa a refazer aquilo que você fez errado, fazer certo, né? Mas ele não quer. Então, e como nada fica parado, tudo evolui, tem que evoluir, é lei universal, isso daí, ele é imposta alguma prova para ele. Olha, você vai... Não, eu não quero, você vai ter que fazer. Querendo ou não, você vai ter que passar por isso, porque é necessário, precisa. Você não vai poder ficar eternamente parado no tempo. Você tem que seguir, você tem que progredir. Então, mesmo sem querer, você vai ter que passar por isso aqui. E, então, é imposto, né? Nesses casos assim, é imposto. Quando não quer compreender,
vai ter que aprender, né, pela dor. Quando não quer pelo amor, vai pela dor. É assim que funciona. Bom, pessoal, aqui termina a nossa aula. Foi uma aula mais curtinha, né? E na próxima aula, que será a 10ª aula, nós vamos ver Vida Espírita 2, percepções e sensações, tá bom? Então, até lá. Um abraço.